hoje de manhã. Então, foi uma sessão muito intensa. Logo após, vice-presidente, nós tivemos uma reunião e foi apresentada a possibilidade de haver uma negociação de um pacote que inclua tanto uns temas que estão em consultas, que são 4 temas muito importantes da COP, e que seria provavelmente um pacote que incluiria isso e os principais temas da COP, que inclui adaptação, que inclui transição justa. E, portanto, esse pacote vai começar a ser negociado e é por isso, inclusive, que eu já peço desculpas ao senhor e à ministra, porque eu vou ter que sair, eu tenho que ir no Birô. O Birô é aquele grupo que organiza a COP, e justamente porque a gente vai ter que mudar significativamente os horários de trabalho para poder continuar o trabalho à noite, os trabalhos à noite. Nós vamos procurar antecipar ao máximo os resultados dessa COP em 2 pacotes, um pacote que nós vamos buscar fechar até metade da semana e um segundo pacote vamos tentar fechar na sexta-feira. Recebemos também de forma muito impressionante um apoio dos negociadores hoje para que a gente pudesse avançar nesse sentido. A Ana Toni também vai relatar o encontro de preparo. Nós estamos sendo apoiados por uma série de ministros para cada um dos temas, e isso também é uma coisa extremamente importante para os trabalhos que nós estamos fazendo. Mas, então, dito isso, eu queria passar a palavra para o senhor, vice-presidente, e já pedir desculpas antecipadamente se o senhor me via desaparecer aqui, de repente, Cumprimentar a ministra Marina Silva, embaixador André Corrêa do Lago, a Ana Toni, embaixador Maurício Lírio, nosso cerimonialista também lá aqui conosco. Cumprimentar cada um de vocês, dizer que nós participamos na abertura do encontro de ministros, que é o segmento de alto nível, como tinha também participado há um ano atrás, lá em Baku, no Azerbaijão, e fizemos a abertura hoje aqui pela manhã na COP. Depois tivemos o lançamento da ENDI, que é a Estratégia Nacional de Descarbonização da Indústria. Foi aberto hoje uma consulta pública que vai do dia 17 de novembro até 17 de janeiro, uma consulta pública para a descarbonização da indústria, com um conjunto de tarefas, de protocolos para a gente fazer a descarbonização industrial. Vamos ter em seguida um encontro com a nossa ministra, nosso embaixador, com o ministro alemão, Schneider, do Meio Ambiente. Depois temos o Recircula, que é um trabalho da ABDI, com a Abiplast. Começou com a questão da rastreabilidade para reciclagem de produtos. Já foi esse ano 50 toneladas certificado a reciclagem, economia circular, e agora entra o alumínio. E o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes. Ele não perde a capacidade dos materiais. Isso tem uma grande importância. E, finalmente, vai ser lançado Coopera Mais Amazônia. 103 milhões do BNDES, do Fundo do Clima, e mais 3,7 milhões do SEBRAE, para promover a bioeconomia, açaí, cupuaçu,
castanha, enfim, produtos da região amazônica para agregar valor. Então, compra de equipamentos para poder ter uma agregação de valor e melhorar a renda de 3.500 famílias extrativistas e mais de 50 cooperativas. Então, ficamos muito felizes de participar da COP, que está sendo um sucesso. Quando fui a Baku, tivemos juntos lá, Marina, o Brasil era o número 2 na apresentação das NDCs. Hoje completaram 118 países que já apresentaram suas NDCs. Isso representa 78% dos países dos maiores, dos emissores de gás de efeito estufa. Então, é um avanço super importante. Também destacar o TFFF. Nós estamos na maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, e o TFF, exatamente, ele busca a preservação das florestas tropicais, com um fundo de investimento que vai valorizar ainda mais as florestas tropicais. Enfim, um conjunto de setores aí importantíssimos. Mas passar aqui para a nossa ministra, a querida Marina. Boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada, vice-presidente, pela oportunidade de participar aqui com o senhor desse momento, parabenizando aqui todos os esforços já da presidência da COP durante esses intensos e longos dias, porque dentro das COPs, uma semana conta como muitos dias. Como disse hoje a secretária-geral da Assembleia Geral da ONU, ela disse que as COPs não são lineares, né? E é muito bom esse conceito, né, André? E você que gosta de arquitetura, com certeza tem o gosto também por algo que não seja tão linear, porque é isso que faz com que a gente possa ver a beleza das curvas, principalmente das curvas dos rios da Amazônia. Mas, vice-presidente, muito importante a sua presença entre nós nesse segmento ministerial de alto nível, agora com a presença dos ministros e ministras de meio ambiente. Acho que temos aí um balanço, um manejo sustentável de segmentos de alto nível. No primeiro momento, na cúpula dos chefes de Estado, onde foram dadas todas as mensagens que os senhores puderam muito bem acompanhar, e o debate sobre os temas que já estão bastante colocados aqui nos diálogos que a presidência tem tido com os senhores desde o início. E agora chegam os ministros de Estados, dos seus mais diferentes segmentos, que é exatamente o segmento de alto nível para os desdobramentos dessa semana final da COP30, aonde já entramos numa fase, com certeza, de operação, né, dos vários temas que estão postos sobre a mesa, dos que estão ainda em fase de tratamento, e a busca por viabilizarmos os melhores resultados nas diferentes agendas, sobretudo aquelas que temos o mandato de dar conta delas, mas também questões adicionais que vão surgindo na dinâmica e que são colocadas para a apreciação do conjunto das partes, e que é inteiramente natural, em que pese, em alguns momentos, isso criar ali alguma, enfim,
ação muito mais de composição, de diálogo, mas o diálogo é fundamental em torno dos temas que interessam para a humanidade. O presidente André falava, né, da beleza da abertura, realmente foi algo comovente. E é em nome daquela beleza e daquela grandeza que nós temos que sair daqui com os maiores e melhores resultados. Muito obrigada. Obrigado a todos pelas palavras iniciais. Agora a gente vai abrir para perguntas da imprensa. Por favor, a gente deve ter 2 perguntas de cada vez. E a gente pode ir aqui para a segunda fileira, ao centro. Oi, boa tarde. Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria perguntar para a CEO Ana Toni o que estaria nesse primeiro pacote de decisões até o meio da semana e o que estaria no segundo pacote com a previsão até sexta. E para o ministro Maurício Lírio, eu queria perguntar, o presidente Lula e a ministra Marina Silva têm defendido muito o mapa do caminho, né, rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis. Queria saber qual que tem sido a estratégia diplomática do Brasil para tentar pautar esse tema dentro da COP. E a gente pode ter mais uma pergunta. Pode ir aqui para o colega na segunda fileira. Olá, boa tarde. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Eu queria dirigir a primeira pergunta à CEO Ana Toni também e perguntar se essa estratégia de fazer uma negociação, de juntar tudo, isso significa que a gente vai ter uma cover decision ou uma omnibus decision? E para o presidente Geraldo Alckmin, eu queria fazer 2 perguntas. O quanto o Brasil colocar essa questão do roadmap dos combustíveis fósseis pode, de alguma maneira, tensionar a negociação que está sendo tratada, feita paralelamente com os Estados Unidos, na questão do tarifaço, já que esse é um assunto bastante delicado para os Estados Unidos, e qual que é a importância do presidente Lula voltar a Belém e colocar o capital político dele nesse momento de negociação. Obrigado. Uau. Essa chuva toda. Vamos lá, vou tentar responder aqui. Primeiro, como o presidente da COP30 pediu que a gente mencionasse os pares ministeriais que nessa semana vão estar nos ajudando em diversos temas. Então, no tema de adaptação, seria o ministro da Alemanha e a ministra da Gâmbia. No tema finanças, vai ser o ministro do Reino Unido e da Quênia, uma ministra. Mitigação, Egito e Espanha. Transição justa, Polônia e México. Tecnologia, Austrália e Índia. Gênero, Suécia e Chile. E o balanço geral, o GST, vai ser Noruega e Azerbaijão. Então, os ministros desses países estão trabalhando ombro a ombro agora com a presidência da COP para nos ajudar a avançar nesses temas o mais rápido possível. Em relação sobre o pacote que o Estadão pergunta, são temas que são correlacionados às consultas dos 4 temas. Então, lembrem dos 4 temas, 9.1, medidas unilaterais e comércio, NDCs e a transparência, o relatório de transparência. Qualquer tema na negociação mandatada relacionado a esses 4 temas serão pensados como esse primeiro pacote. E no final da semana, os outros temas que não têm uma relação tão direta com esses 4 temas. E sobre se é uma decisão, uma CAVA decision ou não, não é uma CAVA decision, é uma decisão relacionada sobre esses 4 temas somente. Normalmente, o que se chama de decisão capa é uma decisão sobre diversos temas abertos. Nesse caso, seria uma decisão relacionados a esses 4 temas que foram pautados. E nessa consulta que fizemos hoje, das 10 ao meio-dia e meio,
foi um primeiro debate sobre, como vocês viram, o sumário de ontem, que foi circulado ontem à noite, ouvir as primeiras impressões e todo mundo gostou muito da sugestão de como caminhar para frente. Alguns países se posicionaram pedindo para alguns dos temas saírem daquele resumo, mas depois do término dessa discussão, foi pedido a presidência da COP30, uma coisa, não sei se inédita, mas requer muita confiança de todas as partes para que o Brasil apresentasse um primeiro resumo, um primeiro rascunho de texto dessa decisão sobre esses 4 temas. Então, o Brasil, a presidência da COP30, vai apresentar esse primeiro rascunho, acho que até amanhã de manhã, ou até amanhã à tarde. Bom, escutam? Bom, sobre a pergunta relativa ao mapa do caminho, só para explicar um pouco o contexto. O mapa do caminho, nesse caso, nas palavras do presidente Lula, se refere a sair da dependência de combustíveis fósseis, e isso se relaciona a uma decisão tomada na COP de Dubai, que foi a publicação do balanço geral de implementação do Acordo de Paris, e lá havia um parágrafo 28, que justamente listava uma série de iniciativas na área de energia com vistas ao combate à mudança do clima. Entre esses itens constava justamente a ideia de, se afastar ou fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, o presidente fez uma referência, eu diria, muito clara em relação a isso, apontando uma direção futura para que nós efetivamente nos engajemos na elaboração desse mapa do caminho. Com relação ao processo de negociação, isso também é muito claro do ponto de vista do governo brasileiro, que é um processo coletivo de negociação com todos os países e de acordo também com as características nacionais. Então, eu diria que é uma conclamação que o presidente fez com vistas ao amadurecimento do processo, primeiro de negociação e posteriormente de implementação do próprio mapa. Então, eu diria que estamos no momento inicial desse processo, começamos a conversar, mas é preciso respeitar também o tempo da negociação e, eu diria, o engajamento de todos, já que se trata de um esforço coletivo no sentido de fazer a transição energética. Duas perguntas aqui, uma sobre a questão da COP e a questão tarifária dos Estados Unidos. Não vejo que haja relação. Acabou de ser publicada uma ordem executiva do presidente Trump, que reduziu em 10% as chamadas tarifas recíprocas. A região norte, onde nós estamos, ela foi contemplada. A região norte, antes dessa ordem executiva, 45% da sua exportação era 50%, 10 mais 40, reduziu para 28%. Então, reduziu 10%, carne, suco de fruta, pimenta seca, castanha do Pará, palmito, geleias de frutas, doces, reduziu cacau, reduziu 10%. E no caso da castanha do Pará com casca foi para 0, não tem imposto. 2 casos, castanha do Pará com casca e suco de laranja zerou. E é claro que nós queremos avançar mais. Já também foi desonerado celulose, foi desonerado ferroníquel, tudo passou para 0. E também madeira macia e serrada, que estava com 50%, passou para 10% na chamada seção 232. E nós estamos trabalhando para avançar mais, porque dos 10 produtos que os Estados Unidos exportam para nós, 8 não pagam imposto, é 0 a alíquota.
Então não tem sentido você ter uma tarifa, em muitos casos, 10 mais 40. E os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Do G20, só 3 países, Reino Unido, Austrália e Brasil. Então estamos confiantes de que vamos avançar mais para corrigir essas distorções e a gente poder ter um comércio exterior respeitando o multilateralismo e livre comércio. Sobre a vinda do presidente Lula, se ele puder vir, extremamente positivo. O Brasil tem um compromisso com o combate às mudanças climáticas, com o desmatamento ilegal zero, preservação dos nossos biomas, com os biocombustíveis. Este ano passou para 30% o etanol na gasolina, mandatório, obrigatório, passou para 15% o diesel, ou bio no diesel, nenhum país do mundo tem isso, 15% de bio no diesel, 30% de etanol na gasolina. Vamos ser o grande protagonista do SAF, para substituir querosene de aviação, enfim, avançar o máximo que a gente puder. E na NIB, na Nova Indústria Brasil, uma das missões da NIB é exatamente a transição ecológica e a descarbonização. A gente consegue ter mais 2 perguntas. A gente vai para o colega aqui na primeira fileira. Olá, é Rodrigo Caetano, do Brasil Jornal. A minha pergunta seria referente às medidas unilaterais de comércio, que me parece que há um pedido para que sejam retiradas dos países árabes africanos. E eu queria saber da CEO Ana Toni como que está o estágio dessas negociações, e também do vice-presidente Geraldo Alckmin, se essas questões de medidas unilaterais, de protecionismo, como que o governo brasileiro vem lidando com essa situação e negociando aqui na COP, enfim, esses tópicos importantes. Muito obrigado. A gente consegue ter mais uma pergunta. Podemos aqui para frente na primeira. Olá, boa tarde. Giovana Girardi, da Agência Pública. Eu queria pedir só um pouco mais de esclarecimento sobre essa história do roadmap para os fossil fuels. Porque, de fato, foi uma coisa iniciada pelo presidente Lula, mas agora, ao longo desses 10 dias, desde do Summit Leaders, a gente tem visto mais países apresentando algum tipo de apoio. Uma reunião da Aliança Beyond Oil and Gas, com mais de 60 ali, países mostrando, né, que eles apoiariam essa ideia, e alguns, inclusive, de alto nível, falando isso. Então, eu queria entender um pouco o que o embaixador Lírio quis dizer com ser um processo, um começo. A gente veria algum pontapé inicial que poderia sair aqui dessa COP? Teria alguma coisa que poderia já iniciar esse processo aqui? Obrigada. Olha, a graça da negociação é que ela tem uma lógica própria. E quando há a necessidade de fazer um acordo entre 198 partes, nesse caso, né, é sempre um processo complexo, não dá para antecipar o resultado. Agora, o que é mais importante é um chamado que o presidente fez, inclusive pelo chamado de ação de Belém, que é apontar uma direção futura, mas o ritmo dessa negociação e, posteriormente, implementação, é um ritmo que será ditado também pela vontade dos países. Então, é muito importante, e nisso o presidente Lula tem sido muito enfático, favorecer o multilateralismo. O multilateralismo, nesse caso, também pressupõe, eu diria, a convivência e a acomodação de interesses distintos. É um tema muito complexo, sabemos, né, que toca em dificuldades de diversos países, tanto pelo lado da produção como pelo lado do consumo, né? Então, isso é aquele negócio, não dá para antecipar que tipo de resultado se pode ter, mas o que é claro é que a cúpula de Belém e a COP de Belém já estão marcadas pelo debate, pela importância do tema,
como, né, eu diria, indicado pelo presidente Lula, ou seja, pelo mais alto nível do governo brasileiro, e, portanto, como uma direção que o Brasil quer seguir. Mas é um processo, como eu falei, coletivo, e não dá para antecipar o andamento de um processo tão complexo como esse. Posso fazer um complemento, Maurício? Muito rapidamente, obviamente, que eu acho que, até então, já faz algum tempo que não se tinha uma ideia tão potente no processo de tratamento dessa questão do que é a causa do aquecimento global, e isso aconteceu em Dubai. Sem sombra de dúvidas, o consenso dos Emirados Árabes Unidos estabeleceu uma nova régua. E, vindo para o Brasil, o presidente Lula também colocou algo que dá uma consequência, eu diria, numa direção altamente pragmática, ainda que seja algo para ser construído juntos, como bem disse o embaixador Lírio, que é a ideia de um mapa do caminho, porque até então nós sabemos que passamos por muitos processos, por muitos acordos referentes a regras e temos avançado numa agenda de implementação, mas quando se trata da razão pela qual o planeta está aquecendo, eu diria que agora, depois de 30 anos, aparece algo para que possamos juntos, dialogando com todos, porque é um processo multilateral e talvez seja a chance de fortalecimento, de revitalização do multilateralismo, em torno dessa ideia potente que o presidente Lula, pela 4ª vez, mencionou aqui e que hoje também o nosso vice-presidente fez referência a ela. Eu acho que temos a chance, né, de, a partir, né, dessa questão colocada pelo presidente Lula, de podermos nos debruçarmos na ideia de como é um exercício mesmo para uma transição justa, planejada e gradativa, para sair da dependência, usando as palavras do presidente Lula, para o fim de combustível fóssil. E tenho certeza que talvez com isso a gente possa dar a oportunidade a todos nós, produtores, consumidores, a todos, de construirmos juntos. Eu gosto das metáforas, né? Uma espécie de arca do Noé, para que a gente possa olhar para nós mesmos e dizer: cada um de nós construiu esse processo, só que agora não é uma arca, é um mapa do caminho para onde ela pode se direcionar. E, rapidamente, para responder a pergunta sobre medidas unilaterais, o tema de medidas unilaterais, ele aparece principalmente na agenda de negociação chamado Response Measures, medidas de resposta. E, neste lugar há um debate sempre muito forte sobre isso, e desta vez foi pedido uma agenda de ação, uma agenda de negociação separada, para falar não só de medidas unilaterais, mas de comércio como um todo. Esse tema é um dos 4 que agora há um consenso que é importante ser debatido e vai estar nesse texto aí que a gente comentava. E aproveitando, o nosso vice-presidente já mencionou, né, que a gente tem a boa notícia de termos aí 118 NDCs. Eu normalmente tenho falado que toda conferência de imprensa quanto às NDCs, mas eu também queria mencionar, acho que o vice-presidente mencionou algumas de planos de aceleração na área de energia, transporte, saúde, agricultura, que foram anunciadas na primeira semana, e o número que a gente tem são mais de 30 planos de aceleração, de implementação, que diversos setores, governos subnacionais, setor privado, anunciaram na semana passada para acelerar a implementação. Então, não queria deixar de mencionar esses 30 anúncios que foram feitos na semana que vem da agenda de ação. Olha,
Só complementando, Ana Tônia, o presidente Lula zerou o IPI para o carro sustentável. Então, o que é o carro sustentável? É um carro flex, que não pode emitir mais de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado e 80% de reciclabilidade. E também trouxe o IPI verde. Ele reduz o IPI para os veículos elétricos e flex, que emitem menos, e onera um pouco aqueles fósseis que emitem mais. Sobre protecionismo, o Brasil tem sempre defendido o multilateralismo e o livre comércio, seguindo as regras da OMC. Então, como é que o Brasil tem reagido a possíveis protecionismos? Abrindo o mercado. Então, foi assinado há 2 anos Mercosul-Singapura. Este ano foi assinado Mercosul-EFTA, Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. E deve assinar o mês que vem Mercosul-União Europeia, maior acordo do mundo. Isso vai ter reflexo não só no Mercosul e na União Europeia, mas mostrar como exemplo que é possível, sim, abrir comércio, fazer um ganha-ganha, um ganho recíproco e fortalecer o multilateralismo. E tanto isso está dando certo que no mês de outubro, a nossa exportação cresceu 9,1%. Nós batemos recorde de exportação no país com crescimento de 9,1%. Infelizmente, nós estamos sem muito tempo hoje, então agradecemos a presença de todos, muito obrigado, e a gente vai encerrar por aqui. Agradeço a todos, obrigado.